Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Gente, esse é um vídeo que vocês me pedem muito e ele é sobre: vocês sabiam que existem vários tipos de menopausa e para cada uma tem que ter um tratamento diferenciado? Então, se você ainda não sabe sobre isso, vem comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Quando você comenta, me ajuda a entender o que vocês estão achando, se vocês estão entendendo, não estão entendendo e qual o novo assunto que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Combinado? Então vamos! Então vamos lá ao nosso assunto, os muitos tipos de menopausa. Para quando a gente fala várias menopausas, vamos entender primeiro duas divisões que a gente vai estar fazendo. A primeira é quando você menopausou. Então você menopausou de uma forma prematura, de uma forma precoce, ou você menopausou na idade certa. Isso é o quando você menopausou. E a outra questão é o como você menopausou. Você menopausou por uma quimioterapia? Você menopausou por uma cirurgia? Você tirou só o ovário? Você tirou o ovário e o útero? Você tirou o ovário, o útero e o colo do útero? Ou você menopausou espontaneamente? Tudo isso faz diferença. Então eu vou agora explicar cada um. Então primeiro a gente vai explicar, eu vou falar um pouquinho da menopausa espontânea, que é a da maioria das pessoas. A menopausa espontânea, então, muitas vezes ela é referida como a menopausa natural. E ela é diagnosticada retrospectivamente, após um ano decorrido do último período que a gente menstruou. Então a maioria das mulheres ela vai experimentar essa menopausa aí geralmente entre 48 e 52 anos, algumas entre 45 e no máximo ali 55 anos. Apesar que eu tenho uma paciente que ela tem ali 56, tá para fazer 57 e ainda não menopausou. Então ela acaba tendo uma menopausa um pouquinho mais tardia. Então, antes do fim da menstruação, as mulheres elas entram na transição da menopausa, que é a perimenopausa. Temos vídeos sobre isso. A duração dos ciclos, então, ela torna-se mais variável à medida que esses níveis hormonais começam a flutuar e eles vêm caindo. Com menos folículos amadurecendo nos ovários, os ovários vão ficando mais envelhecidos, né? Eles são mais envelhecidos. Os níveis dos hormônios do FSH e do LH, eles vão subindo. Devido a essa desinibição, embora o 17-beta-estradiol, os níveis eles tornam-se ainda variáveis, então ele não cai de uma vez. Então o FSH vai subindo, o estrogênio ele vem aqui. Em média, então, o período dessa perimenopausa ele vai durar de 6 a 4 anos. Então, após a menstruação, tanto o estrogênio, após ali, né, o fim, tanto o estrogênio quanto a progesterona, eles permanecem quando acaba a menopausa, quando a gente entra em menopausa, tanto o estrogênio quanto a progesterona, eles acabam, eles permanecem circulando, mas em níveis muito baixos. Embora, então, os níveis do FSH ele vai se estabilizar lá em cima, esse daqui eles ainda mantêm um pouquinho. As mulheres na pós-menopausa também, gente, elas produzem baixas quantidades, mas estáveis dos androgênios, como a testosterona, como o DHT, como o DHA e como também o S-DEA. Também ela acaba produzindo, mas numa dose pequenininha. Na maioria das mulheres na pós-menopausa, a redução desses hormônios, então, ela está associada àquele surgimento dos calores. Então, tudo que a gente já sabe, que a gente ouve muito aqui no vídeo, as ondas de calor, o suor noturno, o sono, alteração do humor e a secura vaginal. Então, esse é o jeito mais tranquilo que a gente tem dessa menopausa espontânea. Então, a menopausa espontânea seria o mundo mais perfeito que a gente tem, na idade certa, tudo certinho. Só que a gente tem as outras. Então agora nós vamos falar da menopausa prematura e precoce. Então a cessação, e aqui a gente não está falando de cirurgia, a gente está falando como ela aconteceu ali antes desse período. Então quando a gente não tem essa cessação cirúrgica nem nada, e ela acontece antes, então como a gente tem algumas classificações. Entrar na menopausa antes dos 45 anos, ele é considerado precoce.
Até ali, quando a gente considera ainda um 46 anos, a gente até ainda considera mais precoce. Enquanto entrar na menopausa antes dos 40, eu sempre foco nisso porque é muito importante. É designado como prematuro. E a gente chama do quê? De insuficiência ovariana primária. A prevalência desses dois tipos, ela acaba sendo estimada em cerca de 5% das mulheres. A gente vai menopausar de uma forma precoce e 1 a 2% prematuramente espontâneo. O progresso, então, dessa menopausa precoce, ele geralmente segue os mesmos estágios da menopausa espontânea, porque ele parou sozinho. Só que a gente tem que entender, então ela tem uma perimenopausa ali muito mais cedo, e ela vai sentindo, então ele vem de uma forma gradual, tá? Quando que a gente sente muito isso? A mãe menopausou cedo, as irmãs, as tias. Então a gente já tem meio que um histórico ali quando você pergunta, e ele vem naturalmente e diminui. Um diagnóstico então de uma insuficiência ovariana prematura, que é essa menopausa precoce, no entanto, a gente vai ter que dosar ela 2 vezes, em 2 ocasiões. Então, sem menstruar ali por mais de 4 meses, acompanhada da elevação das gonadotrofinas, então a gente vai ter um FSH maior que 40 e um estrogênio baixo, em 2 situações. Além disso, esse declínio dessa função ovariana, ele não se compara exatamente à menopausa espontânea, porque os níveis hormonais, eles podem ser extremamente variáveis. E algumas mulheres relataram, a gente tem alguns estudos aqui também que eles relatam, um retorno espontâneo da menstruação. Tá? É difícil isso acontecer? Sim, mas pode acontecer. E tem alguns casos até mesmo uma gravidez. Então já tinha dado ali como menopausa, subiu o FSH, desceu o estrogênio e ele volta e engravida e aí depois já entra em menopausa de novo. Então, meninas, cuidado. Então, na menopausa prematura, menopausa precoce, a gente pode ser que tenha esses episódios de aumento e depois volta. Há também uma experiência ali inconsistente e variada dos sintomas para essas mulheres, com sintomas adicionais. Então, ela tem mais sintomas do que as outras. Então, ela tem mais perda de cabelo, os olhos e a boca mais secas, intolerância ao frio. Então, do mesmo jeito que ela pode ter um calor, ela tem é como se esse termostato ele não funcionasse mesmo. Então, se tá frio, ela tem muito frio, se tá quente, ela tem muito calor. Eu falo, a gente fica crocante, né? Os estalos nas articulações e o hipotireoidismo, ele tá muito linkado a essas situações também. Então, a menopausa prematura, espontânea e a menopausa precoce, ali, geralmente elas estão ligadas a alguns fatores, além dos níveis do hormônio gonadal, tá? Dos hormônios ovarianos. O tabagismo, o excesso de gordurinha, quando a gente tá mais gordinha, ou aí a gente tá até associado ali com algumas outras questões, essa relação familiar também. E ela tem sido associada também, gente, a alguns distúrbios genéticos, distúrbios metabólicos, doenças autoimunes. A gente vê uma associação grande quando a gente pega os estudos sobre doenças virais, então uma deficiência enzimática, enfim. Embora a maior parte ela é idiopática. O que é uma coisa idiopática? Uma coisa que a gente ainda não descobriu o porquê. Pesquisas também mais recentes, elas sugerem que as mulheres com essa menopausa mais precoce, elas não relatam uma redução dos sintomas da menopausa com envelhecimento. Então é muito chato isso, é muito complicado. Então a gente fica ali com esses sintomas muito mais tempo. E aí, a gente tem outra situação que é importante. Quando a gente faz também a histerectomia. Então, a histerectomia, a gente tem. Então, você pode, por exemplo, ai, doutora, mas eu nem sei quando é que eu menopausei. Porque eu tirei o útero. Então, nesses casos que você tirou o útero, mas poupou o ovário, olha que interessante isso. Essa situação pode reduzir a sua idade da menopausa em uma média de 4 anos. Então, não é que você era para menopausar na idade normal. Só que essa retirada, você fala, ah, não, eu tinha muitos miomas,
sangrava muito, teve que tirar o útero, mas mantive meus ovários. Então isso daí ele pode acelerar essa sua menopausa. Uma hipótese proeminente que a gente tem para essa cessação ovariana após a remoção do útero é que essa cirurgia ela pode afetar o fluxo sanguíneo para os ovários. Mas as evidências para isso ainda são confusas. Então, outras causas são que o próprio útero possa regular ali alguma coisa sobre a secreção do FSH, né? E, portanto, afeta o desenvolvimento do folículo. Também pode ser que a condição que levou à histerectomia aumente o risco de uma falência ovariana. Assim, então, gente, dependendo do momento dessa cirurgia, a cessação ovariana gradual antes dos 45 devido a essa cirurgia pode ser considerada como uma menopausa precoce não induzida. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, vamos só dar uma recapitulada ali, então, do que a gente falou. Então, a menopausa espontânea, aí a gente vai ter a menopausa precoce e a menopausa prematura de uma forma natural, que você não fez químio, não fez cirurgia, não fez nada. Então, teus ovários estão ali. E a gente tem aquela situação específica, que é o quê? Quando você tirou o útero e ficou os ovários. Nessa situação, a gente trata como uma menopausa espontânea mesmo, só que ela pode ser um pouquinho antes, ela pode ser antecipada. E agora a gente vai ter as outras menopausas, a menopausa induzida. Então, a menopausa induzida, ela refere-se, então, à cessação permanente da menstruação devido a uma remoção dos ovários. Então, acabou, tirou, não tem outra opção. Então, seja cirurgicamente pela remoção dos ovários e até das trompas ali, ou apenas só os ovários. Outra coisa que a gente pode ter, ablação do ovário, quando tem que queimar alguns pontos do ovário por um tumor ovariano, por uma lesãozinha, enfim, por alguma coisa, ou por uma quimioterapia ou por uma radiação. Na maioria dos casos da quimioterapia, o ovário ele volta. Então, a remoção ou ablação dos ovários por meio de qualquer um desses procedimentos, ele é mais frequentemente realizada, então, para tratar um distúrbio ovariano benigno. Então, um cisto, um abscesso, endometriose, que a gente vê cada vez mais crescente, talvez uma torção ovariana, ou até mesmo como uma medida preventiva ali contra um câncer de mama em um ovário, para quem tem ali os marcadores do BRCA1, BRCA2 positivos. Em contraste, então, com a menopausa natural espontânea, precoce ou prematura, a gente vai acabar tendo essa menopausa ali, então, induzida. Qual que é o pior problema? É porque ela é abrupta. Então, você tem aquela perda do dia para a noite, literalmente. Então, você foi para a cirurgia normal e saiu menopausada. Então, esses níveis circulantes de estrogênio e progesterona, eles caem tanto dentro dessas 24 horas após a cirurgia, e quanto que o FSH e o LH aumenta de uma vez, né? Eu passei por isso, assim, nesse processo de bloqueio hormonal, gente, é muito difícil. Então, a gente tem além disso ainda, não bastasse FSH subir, estrogênio cair, a gente tem uma diminuição ainda de 25% dos níveis da testosterona circulante em comparação com as mulheres que menopausam normal. Então, uma grande proporção de mulheres com menopausa induzidas, elas vão relatar experiências e sintomas muito mais graves, porque foi de repente, tá? Em comparação com as outras mulheres. Então, a remoção ou ablação ovariana, ela também, então, tem aqueles sintomas extra a essas mudanças tão fortes. Então, eles vão começar muito de repente, o início rápido das ondas de calor, a atrofia vulvovaginal, alteração do humor, distúrbio do sono, as dores de cabeça, dores nas articulações, dor para ter relação, os problemas sexuais, porque libido, dor para ter relação, falta de lubrificação. Então, tudo isso muda. Então, é importante a gente notar, pessoal, que a gente tem os tipos de menopausa. Cada menopausa, então, foi de um jeito, cada pessoa, ela vai de um jeito. Então, a gente vai ter aquela menopausa ali, a espontânea, a precoce, a prematura, e a gente vai ter a induzida. E cada uma delas, a gente precisa de um tratamento personalizado. Por isso que é importante, do mesmo jeito que eu trato uma menopausa
que foi espontâneo ali com 50, 52 anos, é totalmente diferente de um jeito que eu vou tratar uma mulher de 40 anos que fez uma cirurgia, por exemplo, sabe, por uma torção ovariana. Então, a gente sabe hoje uma menopausa prematura, uma menopausa precoce, a gente vai precisar de repor esses hormônios pelo menos até a idade natural que ela menopausaria. Então, essa é a importância desse vídeo. Se você conhece mulheres que tiveram essa menopausa mais precoce ou uma prematura, mesmo que não possa estar usando hormônio, tem outras coisas que a gente pode estar fazendo. O controle do peso, reposição das vitaminas, reposição dos nutrientes, mudança do metabolismo. Então tem muita coisa a ser feita por vocês. Combinado? Então compartilha e encontro vocês no próximo vídeo.